Bem. Bom, então vamos começar, gente. Então eu separei alguns alimentos, alguns rótulos, tá? Eu não trouxe todos que eu tenho no consultório, porque são bastante. Eu peguei alguns que são mais interessantes para a gente trabalhar aqui, só que não vai dar para vocês verem, eu acho, porque essas letrinhas são tão pequenininhas, ó, aqui e aqui. Então, como que a gente faz? Primeiro a gente tem, eu peguei, isso aqui é um biscoito, tá? É uma rosquinha, é um cookies, tá? É uma bolachinha. Esse alimento aqui, eu peguei ele por uma questão. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui ele tá falando que é sem glúten, né? Aqui, ó, sem glúten, tá vendo? Então, eu vou começar falando dessa questão do glúten, né? Virou moda, né, de um certo modo, assim, essa questão do glúten, de alimentos sem glúten. Por que que isso começou? A gente tem uma situação de saúde que chama doença celíaca. Há poucos anos atrás, não era obrigatório os alimentos virem descritos se tinha glúten ou não. E as famílias, os familiares, os pais de crianças celíacas, né, tomaram essa frente e exigiram, então, da indústria que colocasse essa informação, né, de alimentos com ou sem glúten. E isso acabou tomando uma proporção muito grande, né, e por conta disso, então ficou na moda aí os alimentos não terem glúten também. Então, quando a gente vê que um alimento é sem glúten, a gente acha que esse alimento é saudável, né? Muitas pessoas acabam tendo essa percepção de que não tem glúten, então é saudável. Só que, gente, é uma enganação isso, tá? Por quê? Não é porque ele não tem glúten que todos os outros ingredientes vão ser saudáveis. Eu vou ler aqui para vocês a lista de ingredientes, tá? E a gente vai avaliando juntos, então. Então, aqui esse é o rótulo da frente, né, da embalagem do produto. Aqui ele fala, então, que é sem glúten, sem leite, sem ovo e com farinha de coco. Se você vê esse produto aqui, você compra com essas informações, o que você pensa na hora que você vê essas informações aqui no produto? Que é um produto bom? Né? Parece que sim. Então, aqui na parte de trás, vamos ler o que vem escrito nesse alimento, tá? Bom, como que a gente sabe se o alimento é bom ou não? Então, aqui na lista de ingredientes vai ter a ordem dos alimentos. Então, aqui o primeiro ingrediente é farinha de arroz refinada. Então, o primeiro ingrediente que tem nessa lista é um ingrediente de maior quantidade no alimento, tá? Então, se você sempre é do maior para o menor, tá? Então, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade e o último é em menor quantidade. Então, sempre em ordem decrescente, tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão tão quietinhos aí? Me manda, quem é do Insta, manda coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão me ouvindo. Tá? Bom, então o primeiro ingrediente é farinha de arroz refinada. O segundo ingrediente é fécula de mandioca. E depois açúcar, depois amido de milho, gordura de palma, açúcar invertido de novo, farinha de coco, bicarbonato de amônio, aroma idêntico ao natural de coco, emulsificante, e aí vem todos os conservantes, tá? Então vamos voltar lá. O primeiro ingrediente é farinha de arroz refinada. Farinha de arroz é arroz. Para quem é diabético, isso pode mexer na glicemia, tá? Então, porque se fosse o arroz, o grão do arroz é uma coisa, mas é farinha de arroz, é uma farinha processada. Então, isso tem alto índice glicêmico, isso pode mexer com a sua glicemia, tá? E aí depois tem a fécula de mandioca, que é mandioca, né? Também a mandioca processada, né? Se fosse a mandioca inteira, é uma coisa, mas a mandioca
processada também aumenta o índice glicêmico. E aí, gente, o que é interessante a gente saber os nomes de açúcares que estão disfarçados aqui, né? Vocês conseguiram identificar quando eu falei, né? Que eu falei, tem o açúcar cristal, né? E tem um açúcar invertido. Esse açúcar, ele está muito presente. Se vocês lerem os ingredientes, vocês vão ver que sempre tá esse açúcar aparecendo aí. É açúcar, gente. O nome já fala açúcar. Seja açúcar invertido, seja açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar demerara, é açúcar. Ponto, tá? Para o diabético, vai mexer na glicemia. Não adianta, porque é açúcar, né? É glicose pura. Então, vai mexer na glicemia, tá bom? Então vejam quantos ingredientes, né? A lista dele aqui é bem grandinha até. Tem muitos ingredientes. É um alimento, é um produto alimentício que a gente chama, na verdade. Ele é ultraprocessado. A gente tem várias classificações, né? Quando a gente fala de alimento industrializado, a gente tem o alimento in natura, por exemplo, a mandioca inteira é um alimento in natura. Aí tem o alimento processado, que é a farinha de mandioca. Aí tem um alimento ultraprocessado, né? Que é isso daqui. Então, tomem cuidado, né? Na hora de escolher o alimento, principalmente você que tem diabetes, saiba escolher certinho o alimento, tá? Tem biscoito que o diabético pode comer? Tem bolacha que é boa? Tem. A gente só precisa saber ler os ingredientes. Então, gente, isso é lei, tá? A indústria de alimentos, ela segue uma legislação que a Anvisa colocou para eles. Então, tudo tem que estar escrito no rótulo. Lembra daquela questão que eu falei das pessoas que têm doença celíaca? Tem que estar escrito no rótulo, porque uma pessoa que tem algum problema de saúde, igual quem tem diabetes, tem que saber o que tem nesse alimento. E a gente tem que ser criterioso na hora de escolher, né? Muitas vezes a gente vê uma marca famosa e a gente acha que a gente está fazendo uma boa escolha só porque aquela marca é famosa e faz 50 anos que está no mercado. Não confie em todo mundo, em todas as marcas, tá? Isso, Dercília. A Dercília comentou aqui, resumindo, nada de produto industrializado. Hoje é difícil a gente ficar sem produto industrializado, né, Dercília? Porque eles fazem parte da nossa vida já, né? Tem muita coisa que a gente só encontra se for industrializado. Só que, gente, o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui para vocês é que vocês saibam escolher o alimento. Claro, o mínimo de industrializado possível, o mais natural. Então, quando a gente vai no supermercado, o que tem de alimento lá, né, no seu carrinho? Tem mais alimento in natura ou tem mais alimento industrializado? Né? Então, diminuir esse consumo de alimento industrializado e na hora que for consumir, lê o rótulo. É informação, é seu direito saber o que você está comprando, tá? Se isso vai mexer ou não com a sua saúde. Então, esse exemplo foi esse cookies aqui, tá bom? Então, esse cookies eu não aconselho, por exemplo, para quem tem diabetes. Mas tem outras opções, tá, gente? Tem outras opções que podem ser. A melhor opção é você fazer o seu, sabia? Você pega lá os alimentos integrais, você faz a sua misturinha com ovo, com uma farinha boa, por exemplo, farinha de amêndoas, né? Uma farinha que tem baixíssimo carboidrato. Você pode pôr uma fibra junto, você pode pôr psyllium, você pode pôr farelo de aveia, pôr um adoçante natural para ficar gostoso, pode pôr uma fruta também. E aí você tem um cookies, né? Eu vou ver depois uma receita, eu tenho algumas receitinhas e vou compartilhar com vocês depois aqui, tá bom? De receita de um cookies que vocês possam comer que não vai mexer tanto a glicemia assim. Porque, gente, não é porque esse não pode que nenhum pode. Tem sim alimentos que vocês podem comer que não vai mexer tanto assim com a glicemia, tá bom?
A Zulema perguntou qual o melhor açúcar para o diabético e pré-diabético. Na verdade, nenhum açúcar, né? O açúcar ele vai impactar diretamente a sua glicemia. Isso não tem como, principalmente para você para quem tem pré-diabetes, né? É melhor também evitar. O que eu aconselho? Usar adoçante, tá? Adoçante natural é a melhor opção. Eu sempre recomendo o stevia, que é um adoçante à base de planta e um adoçante super natural, tá bom? Então, é a melhor opção para acabar adoçando, tá? Porque o açúcar, gente, pode ser açúcar demerara, pode ser açúcar de coco, como eu falei, o nome que ele for, é açúcar, tá? Não tem, mas o açúcar mascavo tem mais nutrientes. Ele pode ter mais nutrientes, mas não é esse tipo de nutriente que você precisa para ficar bem nutrida, né? Você pode pegar esses nutrientes de outro alimento e deixar o açúcar, né, para depois. Bom, outro alimento que é bem consumido aí pela maioria das pessoas que acha que a gente acha que é saudável, né? Porque ficou por um bom tempo na nossa cabeça, né? De que é saudável, que é para um lanche, que serve, é barrinha de cereal. Né? Então, gente, eu tampei, tá? A marca aqui, porque eu não ganhei nada de ninguém. Então, eu tampei o nome para ficar mais ético, tá bom? Então, isso aqui é uma barrinha de cereal, tá? E eu vou falar para vocês o que tem de ingrediente nessa barrinha, tá? É uma barrinha que você encontra também aí normal e muitas pessoas levam de lanche, né? Às vezes dá para criança levar. Isso daqui a gente tem que ficar muito atento, porque barrinha de cereal, vocês vão ver o que tem aqui para quem nunca leu, tá? Eu vou ler. Para começar, né, a lista de ingredientes é enorme, né? Para um negocinho desse tamanho aqui, ó, para vocês verem o tamanho dele, é o tamanho da palma da mão. Para um negocinho desse tamanho, a lista de ingredientes é enorme, dá até medo, né? Então eu vou ler aqui para vocês, tá? O primeiro ingrediente é flocos de arroz, porque é uma barrinha de cereal e o cereal que vem dela, né, é esse floco de arroz, sabe aquele? Vocês já devem ter visto, né, o floco de arroz, que ele é bem crocante. Então esse floco de arroz, ele é feito de farinha de arroz, maltodestrina, açúcar e aromatizante. Aí, no caso dessa barrinha aqui, ela vem com cobertura de chocolate. Aí, então, cobertura de chocolate ao leite, açúcar, gordura vegetal, leite, cacau em pó, leite integral, leite em pó, emulsificante, lecitina de soja. Aí vem uns nomes tão difíceis que nem eu sei ler, ó. Nossa, gente, não sei. Poliricinoleato de poliglicerol. Olha isso. O que significa esse nome, né? É um palavrão. Alguém xingou a gente aqui e a gente não tá sabendo, né? Então, assim, eu nem vou terminar de ler tudo. Ó, tem glicose, coco ralado, maltodestrina, marshmallow, açúcar, água, clara de ovo em pó, emulsificante de soja, vitamina C, E, antioxidante natural, tocoferol. Olha só, se a gente for contar quantas vezes eu falei açúcar aqui, várias, né? Vários nomes de açúcar, então eu vou ler de novo o nome dos açúcares. Maltodestrina. Alguém aqui me perguntou de maltodestrina. A Beni perguntou, maltodestrina é um tipo de açúcar. Beni, é um açúcar disfarçado, na verdade. Ele não é um açúcar assim, igual você pega da cana de açúcar, né? O açúcar cristal, por exemplo, não é. Mas ele é um carboidrato extremamente refinado, que lá dentro do nosso organismo, na hora que a gente consome ele se transforma rapidamente em açúcar. Então, é açúcar, tá? A indústria coloca maltodestrina nos alimentos para melhorar a viscosidade, tá? Muitas vezes a solubilidade. Então, por exemplo, em achocolatado, sempre tem maltodestrina, porque ajuda a diluir melhor o achocolatado. Nesse caso aqui, é para dar sabor, gente. Por isso que a gente come isso daqui e dá 30 minutos a gente tá com fome de novo, porque isso daqui digere super rápido,
super rápido, se transforma em açúcar assim, ó, porque é só carboidrato, né? Então tem flocos de arroz, maltodextrina, açúcar, açúcar, marshmallow tem, glicose, enfim, tem muita coisa aqui. Esse aqui é um exemplo, tá? De barrinha. Então, barrinha de cereal também é um perigo, porque é mais uma barrinha de açúcar do que cereal mesmo, né? Então, não tem uma fibra, não tem, se você for ver a tabela de... Daí tem a tabelinha, né? Aquela tabelinha que fala caloria, que fala proteína, que fala carboidrato. Essa tabelinha, se você for ler, ó, não tem fibra, é 0 gramas de fibra. E quando a gente fala em diabetes, quando a gente fala em controle de glicemia, a gente tem que levar em consideração a quantidade de fibra, porque é ela que vai ajudar também no controle da glicemia. Então, um alimento que tem 0 fibra, gente, não vai ajudar em nada, né? A sua saúde, o seu controle de glicemia. Certo? Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Leite em pó para diabético, a Lu perguntou. O leite em pó, Lu, ele não é tão problemático assim, né? Se a gente for pensar, é um alimento processado, né? Porque se a gente for pensar o leite, olha quanta coisa esse leite sofreu para virar pó, né? Mas aí a gente tem que tomar só cuidado no que a gente vai colocar nesse leite também, né? Se a gente vai colocar um achocolatado, que tipo de achocolatado que é, se é um leite em pó sem açúcar, porque muitas vezes a indústria já coloca açúcar nesse leite em pó. Então a gente tem que ler, tá? Tem que ler o rótulo para saber se ele é bom. Se ele não tiver açúcar, o leite em pó, ele pode ser usado sim. O melhor é o leite integral, tá? O leite fluido, o leite líquido, tá bom? Qual o melhor pão para diabético? Ai, Lu, vou falar também disso. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu não trouxe um rótulo de pão, mas eu trouxe um alimento que ele vai ser bem similar ao pão, tá bom? Ó, eu peguei essa bolacha aqui salgada. Aqui ela tá falando que é integral, vocês conseguem ver? Ó, vou mostrar aqui integral, tá vendo? Vamos ver se ela realmente é integral. Qual é o critério para a gente saber se o alimento é integral ou não? O primeiro ingrediente que tem que ter lá na lista é a farinha de trigo integral. Então vamos ver se essa tem. Aqui, cadê? Aqui, ingredientes. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Não me fala que é integral, porque se fosse integral ia ter que estar escrito farinha de trigo integral, e não tá. Tá escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, é farinha de trigo branca, é farinha de trigo aquela que você usa para fazer bolo muitas vezes. Essa farinha de trigo, todas elas são enriquecidas com ferro e ácido fólico, porque o governo, nosso governo, colocou essa lei há um tempinho atrás para combater a anemia nas crianças, né? Então, um tempinho atrás, muitas das crianças tinham anemia e foi identificado que a maioria dos alimentos que as crianças comem era proveniente de farinha de trigo. Então, eles pensaram, vamos enriquecer as farinhas de trigo para combater a anemia. Deu certo, porque criança acaba comendo muita bolacha, tá? Então, isso aqui serve para o pão também. Se você vai comprar um pão e ele tá lá, aqui, lindo, maravilhoso, na frente, tá escrito integral, já vira, gente, o lado de trás dele e leia se ele realmente é integral. O primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Se não for, ele não é integral. E eu vou continuar lendo isso daqui, porque isso daqui, gente, é uma enganação, ó. Então, o primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Óleo vegetal é o segundo ingrediente. Óleo de girassol. Farelo de trigo é o terceiro ingrediente. Farelo de trigo, tudo bem que o farelo acaba sendo um determinante para um produto ser integral, mas é o terceiro ingrediente. Ou seja, ele não é nada integral. Se você abre a bolacha, vai ter uns farelinhos ali imitando
um alimento integral. Ele não é integral, gente. Isso serve para o pão. Eu repito de novo, ele serve, essas mesmas informações servem para qualquer alimento que se diz integral. Se não tiver farinha de trigo integral em primeiro lugar, acabou. É furada, tá? E aí depois vem açúcar invertido. Ó, açúcar na bolacha salgada. Olha só que coisa. Farelo de trigo, fibra de aveia, extrato de malte. Alguém sabe o que significa extrato de malte? Malte vem de maltose, que vem de maltol, que é açúcar. É um extrato de açúcar. Que mais? Extrato de malte, sal, farinha de trigo integral. Gente, olha onde que apareceu a farinha de trigo integral. Lá nos últimos ingredientes eu falei açúcar invertido primeiro, depois de 3 ingredientes apareceu a farinha de trigo integral. Gente, né? Olha só que enganação. Aí tem os fermentos químicos, os conservantes, aromatizantes e melhoradores aqui do alimento. Então, gente, olha, sinto muito, mas isso daqui não é integral. E ele fala aqui, ó. Ele fala aqui que é integral, né? Tá vendo como é importante a informação? E eu já vi vários pães no supermercado também, que inclusive são muito mais caros. Esse biscoito aqui também, ele é muito mais caro só pelo fato de ele estar escrito que ele é integral, ele é muito mais caro que um que não é integral. Então, gente, olha que furada, né? Você compra um negócio, paga mais caro achando que ele é melhor e ele não é. Ele não é. Fiquem atentos. Quem come pão integral, gente, fica atenta, porque às vezes eu já vi muitos pacientes diabéticos falando que consome pão integral e aí não consegue controlar a glicemia, porque muitas vezes o pão não é integral. Ele é igual esse, tem açúcar no pão. Tem extrato de malte no pão. Olha só que coisa. Então aqui a gente viu, né, que tem 2 tipos de açúcares diferentes, tá? Então quem me perguntou, a Lu Rocha, né? A Lu que perguntou qual é o pão que o diabético pode comer. É o pão, Lu. O melhor pão é aquele que é integral. Hoje, gente, tem vários lugares que fazem pão low carb. Né? Então, tem várias lojas de produtos naturais. Vejam na cidade de vocês, façam uma visita nessas lojas para vocês conhecerem os produtos. Tem muita coisa bacana. E sejam criteriosos na hora de ler os ingredientes também, até mesmo desses pães low carbs, tá? Então, você também pode fazer o seu pão, que também fica super gostoso, o pão caseiro, super gostoso. Dá para fazer com farinhas com baixo carboidrato, baixo índice glicêmico, que também fica super gostoso e acaba ajudando no controle da glicemia e faz com que a gente ainda se saboreie, né, de um pão, que a gente saboreie, né, um pão gostoso, aquele pão caseirinho que a gente fez, né? Então, também tem essa alternativa, né? Pega um final de semana, junta as amigas, faz um pão caseiro, que também é bem gostoso. Tá? Então, essa dica do biscoito integral serve para qualquer outro que se diz integral, inclusive para pães. Macarrão também, né? Que fala que é integral muitas vezes, tá? Certo, gente? Deixa eu ver aqui. Isso, Beni. A Beni falou assim: terei que medir agora a glicemia após consumi-lo. Exatamente, gente. A melhor bússola para você é o seu glicosímetro. Então, se você come um alimento, meça a glicemia depois para ver se ele altera muito ou pouco a sua glicemia, tá? Então, é uma ótima opção. Opa! Quase caiu aqui. É uma ótima opção para você saber se esse alimento influencia muito ou não a sua glicemia, tá? O que você tem a dizer do leite de coco em pó? O leite de coco, mesmo sendo em pó, ele é uma boa opção, porque ele tem baixa quantidade de carboidrato, baixíssimo mesmo, e tem mais gordura boa. Então, é uma opção também o leite de coco em pó, tá, gente? Para quem gosta de tomar o leite, às vezes o leite de vaca mexe muito com a glicemia, né? Porque ele tem lactose e a lactose se transforma em glicose, então
em açúcar, então o leite de coco é uma opção, tá? Então a gente tem o leite de coco, não aqueles de garrafinha, né? Não. Leite de coco para beber, né? Esses de garrafinha, eles são muito concentrados. Eles são mais próprios para culinária mesmo, para você fazer alguma preparação e tal. Tem hoje, então, tem o em pó, que você encontra em lojas de produtos naturais ou mercado municipal, tá? E é uma boa opção também. A Dercília comentou: a grande maioria dos pães levam os dois tipos de farinha, tanto integral quanto a branca. Exatamente, Dercília. Tanto a farinha branca quanto a integral. Por quê? É muito difícil você ter um pão macio e úmido só com a farinha integral. E então eles acabam misturando a farinha branca para dar essa umidade, dar a elasticidade, porque senão também fica muito seco, tá? Então eles acabam usando a farinha branca. Então a melhor opção, gente, é você ou faz o seu pão ou busca por pães low carb, tá? Que são uma boa opção também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Silvana perguntou: queria entender uma coisa. A pessoa com diabetes precisa cortar totalmente o açúcar, mas aí tem uma hipoglicemia e precisa comer um doce. Como então temos que cortar totalmente o açúcar se necessitamos? Boa pergunta, Silvana. O que acontece, gente? Você não precisa cortar totalmente o açúcar. O açúcar que você tem que cortar realmente é o açúcar de mesa, né? Aquele açúcar que você usa para adoçar o café, que você usa para adoçar o suco. Esse açúcar, sim, você tem que eliminar. Só que muitas vezes você faz um ajuste todo na alimentação e não faz ajuste na medicação. Então, continua com a mesma medicação. Essa medicação pode baixar a sua glicemia. Então aí sim você vai precisar, né, tomar um copo de água com açúcar ou chupar uma bala, alguma coisa assim para controlar essa glicemia. Parece que não faz sentido, né? Você ter que cortar o açúcar e depois ter que, numa hipoglicemia, ter que consumir o açúcar, né? Realmente não faz sentido. Mas para quem é diabético tipo 2, principalmente, que ainda tem produção de insulina, que ainda tem o pâncreas ainda produz insulina, tem que tomar cuidado, porque essa insulina ela vai baixar a glicemia, né? Então, por isso que é importante você sempre medir após a refeição, 2 horas depois da refeição, para ver como que tá a sua glicemia. Você tem que fazer esse controle para justamente não ter uma hipo e não precisar tomar o açúcar, porque muitas vezes nas crises de hipo você toma um copo de água com açúcar ou come alguma coisa doce e aí vem o efeito rebote, aí aumenta a glicemia de novo. Então, por isso que é muito importante você evitar ao máximo, porque hipoglicemia é horrível, né? Primeiro de tudo. Então, ter o bom controle, como eu falei, o glicosímetro, ele é o seu melhor amigo, ele que vai te direcionar aí dos alimentos. Então, evitar os alimentos que causam, né, desajuste aí na sua glicemia, controlar a medicação, se você toma medicamento, ver o que se está ajustada ou não, e ajustar, né, a quantidade de nutrientes para você. Né? Então, por isso que é importante fazer um acompanhamento com um nutricionista, porque ela vai te ajudar a calcular a quantidade de carboidrato, porque não é para cortar todo o carboidrato, gente, não é. A gente precisa sim um pouco, não é para zerar. Um pouco a gente precisa, só que a gente precisa de carboidrato de qualidade, entenderam? Qualidade, né? A gente precisa. Todo mundo, né? Não só quem tem diabetes. Domingo fiz a Sol falou que domingo ela fez um bolo sem farinha. Usei farelo de aveia e farinha de amêndoas, bananas e usei passas para adoçar. Ah, isso é uma ótima estratégia, Sol. Eu sempre passo isso, usar uva passa para adoçar. Fica uma delícia. Muito bem. A banana também para adoçar também fica bom. Tem uma receita, eu coloquei aqui uma receita semana passada, vocês viram? Uma receita de bolo de coco sem farinha. Ela vai coco na receita e aí ela fica fofinha, igual como se tivesse farinha de trigo. E não vai.
Então vai o coco, né, que tem baixo índice glicêmico, que é muito bom. Quem não viu essa receita, depois entra lá na minha página que tá lá, tá? Aí, ai gente, me perguntaram muito sobre esse alimento semana passada. E eu fiz questão de trazer ele aqui hoje. Quem adivinha que alimento que é? Ai, me perguntaram bastante dele, inclusive eu dei dica semana passada desse alimento. E hoje eu trouxe ele pra gente falar dele. Quem adivinha? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? A Célia falou que ela faz leite de coco em casa. Ah, é verdade, Célia. Dá pra fazer em casa também, né? Eu sempre faço. Quer dizer, faz tempo já que eu não faço, mas eu sempre de vez em quando eu faço, né? O leite de coco, você faz, né? Com a polpa do coco, bate no liquidificador com um pouco de água e depois você extrai, né, esse suco, né, do coco e o que sobra é uma farinha. E aí você pode pôr em bolo, você pode consumir, fazer farofa com essa farinha. Dá pra fazer várias receitas e é super gostoso e muito natural, gente. Mais natural que isso, impossível. Então, o alimento que eu trouxe aqui, ó, que várias pessoas me perguntaram semana passada, gelatina. Eu quero saber quem de vocês aqui consome gelatina. Quem consome gelatina, eu ainda trouxe uma aqui, ó, zero açúcar, tá vendo aqui, ó, zero açúcar. Quem consome, ai, eu vou abrir aqui a janela, gente, que tá calor, peraí. Ai, tá um calor, tava chovendo. Quem consome gelatina zero açúcar, coloca aqui, ó. Põe a mãozinha aqui pra eu saber que consome gelatina zero açúcar. Vamos falar dela? Vocês querem saber se isso daqui é bom ou ruim? Foi você, né, Dercília? Eu trouxe pra você essa gelatina aqui pra gente conversar dela. Quem consome gelatina zero açúcar? Gente, isso aqui também é outra enganação. Há um tempo atrás, né, a gelatina, todo mundo falava, ah, eu como gelatina por causa da pele, eu como gelatina por causa do colágeno, eu como gelatina porque para prevenir rugas, para flacidez. Quem acredita nisso? Que gelatina é bom para quem tá flácida, principalmente mulher, né? Ai, gente, a gente fica mais velha e começa a ficar flácido, a ruga, começa a aparecer um monte de ruga na cara. E a gente faz o quê? Vamos comer gelatina, né? Porque gelatina é bom, gelatina tem colágeno. Primeiro, né? Isso é a primeira coisa. E outra coisa, para quem é diabético, principalmente, né, aquela vontadezinha de comer um docinho, né? Aí come a gelatina diet. Então, semana passada a gente falou dos alimentos diet light. Aí eu falei da gelatina. Aí eu trouxe ela aqui hoje, ó. Então eu comprei essa daqui para trazer, porque eu não tinha um rótulo de gelatina diet, eu só tinha de gelatina normal. Então eu comprei essa daqui, ó, tá até o produto aqui dentro. Então eu vou ler aqui o ingrediente dela e aí vocês vão me ajudar, vocês vão me falar se é bom ou se é ruim. E quem tiver gelatina em casa, depois pega para ler se é, porque varia, né, claro, de uma marca para outra, tem diferença, tá? Mas vamos lá, o primeiro ingrediente. Gelatina em pó. Que bom, né? Porque a gente tá comprando gelatina, nada melhor do que ter a gelatina em primeiro ingrediente. O segundo ingrediente, maltodestrina. Já falamos dela aqui hoje, maltodestrina. Depois vem regulador de acidez, ácido fumárico, citrato de sódio, aromatizante, idêntico. Isso aqui é sabor maracujá, então aroma idêntico ao maracujá, edulcorante. Edulcorante, eu falei dessa palavrinha semana passada, edulcorante, que daí são aspartame e acesulfame de potássio, né? Acesulfame K. Edulcorante, para quem não estava aqui na live semana passada, é adoçante, tá? Adoçante, e é adoçante ruim, adoçante de qualidade ruim. Então, o que vocês acham desse alimento aqui? É bom ou não é para diabético? O que vocês acham? A Dercília falou que não podemos. Quem é diabético não pode. Quem acha que pode? Quem acha que não pode?
É ruim, 2 ingredientes já é açúcar. Muito bem, Viviane, exatamente. Viviane falou que tem 2 ingredientes que é açúcar. Na verdade, é um só, Viviane, que é a maltodestrina, né? Os outros são adoçantes. Edulcorante, a gente marca essa palavrinha, tá? Eles não escrevem, dificilmente a indústria vai colocar adoçante nos ingredientes, eles colocam edulcorante, que é adoçante, tá? Então, assim, é complicado, né, a gente falar, porque aí tem muitas pessoas, né, eu tenho muitos pacientes que falam, ah, mas a gente não pode comer nada. Claro que pode, gente, pode comer, tem bastante coisa que pode comer. A gente tende a olhar o que não pode, né? Mas tem muita coisa que pode, muita coisa. E a gente pode criar tanta coisa a partir desses alimentos que a gente pode, que dá pra gente ficar uma vida inteira comendo, né, coisas gostosas. Então, no caso desse produto aqui, tá? Não são todos, como eu falei, um difere do outro, mas no caso desse daqui, ele tem maltodestrina. Então, olhem aí a gelatina que vocês têm em casa, tá? Pra ver se tem. A melhor dica, a dica que eu dei semana passada, eu vou repetir aqui pra vocês. Uma opção bacana para quem gosta de gelatina é comprar gelatina sem sabor, sabe? Você compra a gelatina sem sabor e faz um suco. Por exemplo, maracujá. Né? O maracujá é maravilhoso porque ele tem pouco carboidrato e baixo índice glicêmico. Então, se você gosta de maracujá, faz um suco da fruta bem concentrado e aí você põe gelatina. Dilui a gelatina lá dentro e você tem uma gelatina que vai ficar muito mais gostosa disso daqui, porque vai ter um gosto mais natural de maracujá. Tá? Aí você pode pôr um adoçante, como o stevia, né? Um adoçante natural, para dar uma adocicada, tá? E aí você tem uma sobremesa aí gostosa também, tá bom? Uma opção para quem gosta. Né? A gelatina sem sabor. É a gelatina sem sabor, Célia. A gelatina sem sabor, tá, gente? Então, essa é a minha dica para quem gosta de gelatina. Você pode fazer de morango também, faz um suco de morango. Faz mais concentrado, né, para ficar gostoso e também para a gelatina poder firmar depois, certo? Aí, o último alimento aqui que eu trouxe, gente, só para vocês falarem que diabético não pode comer, e é um exemplo de alimento industrializado que a gente pode consumir de vez em quando, tá? Quem é que gosta? Dá pra ver? Bananinha. Quem gosta de bananinha? Bananinha. Assim. Quero saber quem gosta de bananinha. Excelente dica. Legal, né, Viviane? Isso aí, vamos compartilhando informações. Gente, essa bananinha sempre tem no caixa, né, do restaurante, quando a gente almoça, quando a gente vai almoçar, sempre tem essas bananinhas lá no caixa, né? Então sempre tem a versão com açúcar e a versão sem açúcar. Essa daqui é a versão sem açúcar, ó, tá escrito aqui, sem açúcar, tá? Vamos ler os ingredientes para ver o que tem nessa bananinha? Ingredientes: banana. Ai, gente, olha, eu não sei se dá pra ver. Vou mostrar aqui primeiro no Facebook, ó. Acho que esse aqui dá pra ver, ó. Ingredientes: banana. Ó, aqui no Insta. Ai, não vai dar, não vai focar. Mas aqui, ó, ingredientes: banana. Só banana, gente. Olha que maravilha. Nada melhor, né, do que você comprar um doce de banana e ter só banana. É isso que tem que ter no produto, né? O que ele tem, não tem nada a mais. Não tem adoçante, não tem corante, não tem glúten, não tem nada. Há só banana. Olha que maravilhoso. E é assim que tem que ser, né? Quanto menos ingredientes, melhor. Né? A gente tem que ter esse critério na hora da gente escolher o alimento. Porque até na hora que eu fui comprar essa bananinha aqui, tinha 2 marcas. Aí essa daqui tinha só banana escrito. E a outra tinha um monte de conservante. Então tudo bem, é só banana e um monte de conservante.
mas é um monte de química que você vai colocar dentro do seu organismo. A gente tem que pensar nisso também, né? Não é só o açúcar, né? Todas as outras coisas que vêm junto. A gelatina é um exemplo. Não é só o açúcar, é tudo esses corante, conservante, essas coisas que tem que não é natural, que não é normal, né? Eu estava falando da gelatina, da questão do colágeno, né? Porque muitas pessoas usam, consomem achando que vai ser bom para a pele. Dos ingredientes que eu li aqui, eu não li colágeno. Eu não li, não tem colágeno na gelatina. Então, muitas pessoas se enganam também nisso. Pode ser que antigamente tinha colágeno na gelatina. Hoje a gelatina não tem colágeno. A fonte, o colágeno é uma proteína, né? Então você também pode ver nessa tabelinha aqui, nessa tabelinha de números. Você pode ver lá na proteína, quanto que tem de proteína na sua gelatina. É muito pouco. Então não vai ter colágeno, então não se enganem, tá? Só fiz um parênteses aqui na gelatina. Então voltando na bananinha, olha só que coisa boa, né? É um docinho, é uma... Né, às vezes a gente tá com vontade de comer doce, é gostoso, tem sabor de fruta. Então, assim, dá pra comer? Dá. Diabético pode comer? Pode comer. Só que a gente tem que saber também quanto que tá a nossa glicemia, né? Porque acaba tendo carboidrato, porque é banana, né? Tem o carboidrato da banana. Não é um carboidrato ruim, tá? Esse tipo de carboidrato não é um carboidrato ruim. Só que às vezes usa muita banana para fazer esse docinho aqui, tá? Então isso que a gente tem que prestar atenção muitas vezes. Então come um pedaço, come meio docinho um dia, meio docinho outro dia, tá? Porque para não mexer tanto a sua glicemia. E também faz o teste, come e depois de 2 horas você mede a glicemia e vê se realmente foi bom ou não para você, né? A gente tem que fazer os testes também com os alimentos, porque cada diabético é diferente do outro. Então, às vezes, você tem uma vizinha que é diabética e ela come banana e não mexe a glicemia dela, fica normal. Mas tem gente que come banana e aumenta muito, então depende muito, tá, gente? Mas, eu vou aproveitar e vou dar uma dica da banana também. Olha, só porque eu gosto muito de banana e eu acho que a gente tem que comer banana também. A banana, ela não mexe tanto assim com a glicemia de quem é diabético, né? Então, a melhor banana para quem quer comer, quando você vai comprar a banana, sabe quando ela começa a amadurecer, a casca tá amarela, mas aquele cabinho dela ainda tá meio verde? É a banana, assim, no primeiro estágio do amadurecimento dela. Ainda tá com a casca bem amarela, casca bem amarelinha, sem pintas. Sabe qual a banana que eu tô falando? Essa banana é boa. Porque ainda ela tem um pouco de fibra, né? Ela não tá tão madura e ainda não transformou tudo em amido, né? Tudo em frutose, ainda ela tem um pouco mais de fibra. Então, essa banana, nesse grau de amadurecimento, é a melhor banana para quem é diabético. É melhor do que aquela banana muito madura, porque daí ela já tem mais frutose, ela tem mais carboidrato. Gostaram dessa dica também? Tá? Então, quando vocês forem comer banana, presta atenção. Quem gosta de banana, né, e gosta de comer todo dia, presta atenção no grau de amadurecimento, tá? Eu vou ler aqui então as perguntas. Eu já falei, tá, de todos os alimentos aqui, de todos os rótulos que eu trouxe. Eu vou ler aqui algumas dúvidas e a gente já encerra, tá bom? Então, quem tiver dúvida pode perguntar que eu vou tentar responder aqui. Então, vou aqui primeiro no Face. A Dercília perguntou, então eu posso fazer um doce de banana para degustar? Sim, pode, Dercília. Ela perguntou se ela pode fazer um doce de banana para degustar sem acrescentar o açúcar. Pode sim. Você deixa a banana lá no fogo, ela vai secar, né, bastante, vai reduzir bastante. E aí vai concentrar, né, o próprio açúcar da banana. E aí você come de pouquinho, tá? Só pra... Porque às vezes a gente tem uma vontade de comer um doce.
E tá tudo bem, né? Essa vontade ela é normal a gente ter, é normal e a gente comer de vez em quando não tem problema. O problema é se a gente come e exagera todos os dias, tá? Aí não há glicemia que aguente, né? Então, Dercília, pode sim. A Beni perguntou, a banana verde é a ideal, congela e bato com iogurte. A banana verde, verde, aquela casca bem verde, realmente é a ideal. Porque ela tem um amido que a gente chama de amido resistente. Ele é realmente resistente, o nosso organismo não digere ele e ele é utilizado lá no nosso intestino pelas bactérias do intestino. E aí, então, essas bactérias utilizam essa banana verde para crescerem, para se reproduzir. Então é muito bom a banana verde para quem tem diabetes, porque ajuda também no controle da glicemia, tá? Mas assim, para quem gosta de comer a banana com gosto, né, de banana, essa banana, quando a casca está amarelando e o cabinho ainda está verde, ela é muito boa. Eu li um estudo uma vez, um estudo científico, que eles fizeram uma comparação de um grupo de pessoas que consumiram vários tipos de banana. Essa banana, nesse grau de amadurecimento, ela não influenciou tanto a glicemia, porque ela ainda tinha um pouco desse amido resistente. Muito interessante, gente. Então, por isso que façam o teste. É muito legal. É muito importante, quer dizer. A Mar Rodrigues disse que depois que descobriu a diabetes, evita comer produtos industrializados. É bem por aí, tá, Mar? Porque a gente tem muito forte, né, na nossa rotina o uso de alimento industrializado. E eles acabam tendo essas surpresas, olha só, né? Como que a gente não sabe das coisas. A informação é tudo. Então a gente é bom, né, a gente se informar para a gente saber como que a gente vai cuidar da nossa saúde. A Sol disse que amou a dica da gelatina. Faça, Sol, você vai ver que como é muito mais gostoso. E a Mari perguntou se é verdade que a manga e a melancia é ruim para quem tem diabetes. A melancia, sim, mas tudo depende de como tá a sua glicemia, Mari. Agora, né, pelo menos aqui na minha cidade, a melancia tá na promoção, né? É a safra da melancia. E aí, então, tá bem barata a melancia. Mas se você come um pedacinho, tá? Não uma porção grande, igual uma porção de banana, por exemplo. Se você come um pedacinho, ela não vai mexer tanto com essa glicemia. É porque ela tem uma quantidade de carboidrato um pouco maior. Então, pode ser que ela influencie sim na sua glicemia. A manga também. Como ela é uma fruta grande, se você come uma manga inteira, ela vai mexer muito mais na sua glicemia. Então, consuma porções menores. Não é que você deve evitar, não precisa evitar. Se você tá com vontade de comer a melancia, você come, você só não vai comer uma porção muito grande, come um pedacinho, tá? E tenta se satisfazer com essa porção menor. E aí no dia seguinte você come mais um pedacinho, tá bom? Então acho que dessa forma a gente não precisa se privar de tudo e a gente consegue, né, mesmo assim ter um bom controle na glicemia. É a porção, sabe? É a quantidade. E aí você mede a sua glicemia também para ver se ela influenciou muito ou não. A Sol perguntou se tem diferença de banana d'água, prata da terra e maçã. Alguma é mais doce que a outra? Sim, tem diferença, sim, Sol. Diferença na quantidade de carboidrato, diferença no sabor, diferença de nutrientes. São diferentes, sim, mas são bananas, né? Isso são todas da mesma família, são irmãs, né? Mas tem diferença, sim. A Nice perguntou se bebê DM1 de 8 meses em introdução alimentar e ama banana. Dou sempre a prata e coloco alguma fibra para ajudar a segurar um pouco a glicemia. Isso mesmo. Isso mesmo, Ni. Dessa forma você ajuda ele sim, porque é importante, né? O bebê com diabetes tipo 1 na introdução alimentar ele tem que experimentar, ele tem que conhecer os alimentos, né? Lógico que ele não vai comer uma banana inteira muitas vezes, né? Então você dá um pedacinho associando com a fibra vai ser excelente, com certeza, tá bom? A banana verde, tá, que já li.
Certo, pessoal? Gostaram da live de hoje? Acrescentou bastante dicas aí, informações para vocês. Quem gostou, me dá um joinha. Bom, eu vou me despedindo de vocês hoje. Aí, semana que vem, eu vou pensar num outro tema. Se vocês quiserem sugerir um novo tema para a semana que vem, aí depois vocês podem comentar em alguma postagem minha, tá? Ou comenta aqui que depois eu leio, tá bom? Boa noite, obrigada pela participação de vocês. Adorei conversar com vocês, adorei contribuir também com mais informações aí para todo mundo. Eu acho que foi bem legal, né? Deu para saber bastante coisa aí de alimentos. Amanhã eu vou tentar fazer um post com alguns nomes de açúcares, tá? Alguns nomes, esses nomes que eu li e alguns outros que são muito comuns nos alimentos para vocês terem depois, tá? E vocês salvam o post com esses nomes de açúcares para vocês poderem escolher melhor, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.